Inquietações, um podcast de Arthur Silva. Seja bem-vindo a mais um episódio de Inquietações, este que é o episódio 3 desta edição especial Campanha Autárquica 2025. Agora, com candidato, outro candidato, este será o terceiro e vamos falar sobre ele, antes de começarmos a andar, claro. Este convidado é um homem que já tocou em mais sítios que muitos candidatos que já prometem obras. Falo de quem? Carlos Canhoto, natural de Estarreja, 51 anos, doutor em Música pela Universidade de Aveiro, licenciado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa e em Saxofone e Música da Câmara pelo Conservatório de Cergy-Pontoise, em França. A minha pronúncia não é a melhor. Ou seja, estudou tanto que já podia dar workshops de como acumular diplomas sem perder o ritmo. Professor em meia dúzia de conservatórios, Coimbra, Viseu, Ceia, Belmonte, Guarda e Covilhã, já estreou cerca de 80 obras contemporâneas, tocou com tudo e todos, da Gulbenkian à PSP. Se a política falhar, sempre pode dar uma serenata na varanda da Câmara. Mas não fica só pela música. Já foi eleito também na Assembleia Municipal da Guarda, candidato à Câmara em 2017, membro da FENPROF, Comissão Nacional de Cultura do PCP e até do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa de Saxofone, do qual é fundador. Basicamente, se há sítio onde se decide algo entre notas musicais e política, lá está o Carlos. Agora vem a Castelo Branco, candidato pela CDU, pronto para reger não uma orquestra, mas um município inteiro. Senhoras e senhores, afinem os ouvidos, entra em cena Carlos Canhoto. Já agora também, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar de coisas sérias neste contexto informal, porque a vida é informal, mas é séria e, portanto, nós é com muito prazer que aceitámos esta vossa entrevista, esta nossa conversa, e obrigado. Já agora faço também a questão de praxe. O que é que o inquieta na cidade de Castelo Branco? O que nos inquieta na cidade de Castelo Branco é, por um lado, alguma acomodação, não é? Relativamente àquilo que tem vindo a ser, enfim, a situação da cidade, enfim, alguma letargia, alguma inércia relativamente a algumas políticas que começaram a ser seguidas, até, em alguns casos, na direção certa, mas que depois entraram num certo marasmo. E inquieta-nos também a tentativa de desvirtuar aquilo que é o poder local democrático. E o poder local democrático é uma das maiores conquistas da Revolução de Abril. A capacidade das pessoas poderem participar nas decisões da sua cidade, da sua freguesia, do seu meio, de forma livre, sem nenhum tipo de constrangimentos impostos, e parece-nos que há uma certa tentativa de retrocesso a tempos onde havia medo, onde havia imposições que pouco têm democrático. Portanto, isso inquieta-nos um bocado. Vamos também já a um tópico bastante sério, bastante preocupante para os albicastrenses, falar da habitação e do urbanismo. A CDU promete reabilitar imóveis degradados e também dinamizar o centro histórico. Mas como é que isso se faz? Bem, há várias formas de o fazer. Em primeiro lugar, é preciso, obviamente, identificar os passos, é preciso fazer um plano de reabilitação, é preciso encorajar, neste caso, os proprietários privados a que procedam à reabilitação de imóveis e depois há, além de pequenos apoios, que às vezes são, mesmo apoios financeiros para a reabilitação, que às vezes são suficientes para encorajar as pessoas a reabilitar, há apoios logísticos que a Câmara pode dar, sem dúvida, estou a colocar acontecendo na Câmara, não é? Portanto, mas que a Câmara pode dar, nomeadamente através dos serviços técnicos da Câmara, que podem ser uma grande ajuda no momento de reabilitar um imóvel e que às vezes são a barreira que separa, enfim, a ação de reabilitar da inércia que tem levado a esta degradação do património em todo o concelho, em especial do património histórico e do centro histórico que aqui temos, que estão perto, mas também em todo o concelho de uma forma geral. Há outras circunstâncias que levam a que as pessoas não tomem a iniciativa de reabilitar, não é? Nomeadamente, obviamente, circunstâncias de ordem económica e, portanto, se o município assumir com prioridade o apoio a vários níveis à reabilitação, isso pode ser uma forma
de termos mais imóveis Mas aí disponíveis. falamos de habitação acessível ou também privados entram em jogo? Nós aqui temos uma posição muito concreta, que é, compete constitucionalmente e legalmente ao Poder Central a construção da habitação pública. Independentemente disto, naturalmente nós estaremos disponíveis para apoiar todo tipo de projetos de habitação, nomeadamente habitação cooperativa e habitação social, nestes termos. Mas há aqui, às vezes, uma tendência do poder local e de alguns políticos, eu não gosto desta designação genérica de políticos, mas pronto, de algumas forças políticas, de prometerem, no âmbito das batalhas autárquicas e do compromisso autárquico, coisas que não são da sua competência e competem ao Estado e ao Poder Central. E a habitação pública é uma competência do Poder Central. E, portanto, embora fosse, tentador e até passível de agradar a uma grande parte da população, conquistar votos facilmente, dizer, nós vamos criar 3.000 casas novas, isso não é da competência do Poder Local, é da competência do Poder Central, e nós temos que exigir ao Poder Central que o faça. O que nós podemos e devemos fazer a nível local é apoiar, neste caso em Castelo Branco, sobretudo onde estão problemas gritantes, a reabilitação urbana, e depois também, na hora de licenciar, saber o que licenciar. Nós somos completamente, opomos completamente àquilo que tem acontecido nas cidades, que é o licenciamento por exemplo, de regrado de imóveis e de reconstruções de imóveis para turismo local, etc., que tem vindo a desvirtuar e a criar grandes problemas em algumas cidades. O alojamento local, não é nada. Para nós, o turismo é uma forma de saber receber quem nos visita, não é um eixo da economia local. Muito bem. Tão bem, passando já para outro tópico, certamente preocupará os albicastrenses, falar dos transportes e da mobilidade. A CDU também defende mais autocarros, melhores horários, ligação à Espanha e até mesmo rede de bicicletas, que já existe em Castelo Branco, as biclas. Portanto, concretamente, qual seria uma medida de mobilidade que a CDU poderia implementar a partir de 12 de outubro, em Castelo Branco? Bom, as biclas, se existem, são uma coisa tão visual que não é visível, não é... Estamos aqui neste belo parque. Se eu quiser deslocar-me daqui a outra parte da cidade, não tenho uma bicicleta que possa facilmente, que possa dispor para me deslocar de uma parte deste local em concreto para outra parte da cidade. E, portanto, o que nós propomos em termos de mobilidade em bicicleta é essa facilidade, não é? Das pessoas estarem num determinado local da cidade ou do concelho e poderem facilmente, através de um sistema organizado, deslocarem-se de um ponto para o outro, tanto mais que Castelo Branco é uma cidade relativamente plana, pronto, não é completamente plana, mas onde é relativamente fácil a deslocação em bicicleta, e aqui isto leva-nos a outro... Aumentar a rede de bicicletas, seria assim? Aumentar o número de bicicletas, aumentar também o conhecimento que as pessoas têm de facto de existirem bicicletas públicas, e aumentar a rede de vias cicláveis, ou seja, tornar Castelo Branco uma cidade e um concelho onde se possa, com toda a segurança, e em toda a cidade, não só no centro, não só nos sítios mais, que são ex-libres da cidade e que queremos mostrar, mas em toda a cidade, para todos os habitantes, uma cidade onde se possa fazer a deslocação em bicicleta. Portanto, há que ter os meios, as bicicletas, disponíveis, e há que ter formas de fazer essas deslocações de segurança. Portanto, nós propomos um aumento e a melhoria da rede de vias cicláveis. Claro, falou aí nos transportes. Os transportes públicos, houve alguma melhoria nestes últimos anos, e nós não somos catastrofistas. Há forças que acham que Castelo Branco morreu, está parada, enfim, não, houve evolução em Castelo Branco, e por isso não estamos a fazer nenhum tipo de campanha pela força que está neste momento da Câmara, não é o que se trata, mas temos de ser honestos, e a CDU tem tido sempre uma atitude de oposição responsável e de construtiva relativamente às coisas. E, portanto, Castelo Branco não está parado. Houve melhorias a nível dos transportes, mas parece que chegou um momento, e isto parece que é uma coisa que se vê em todas as políticas, em todas as áreas da política autárquica. Chega-se a um momento em que, fizemos isto, está ok,
estamos contentes, pronto, já evoluímos e está bem. Pronto, vivemos numa cidade com uma boa qualidade de vida e pronto, e não há nada mais a fazer. Também há muitas queixas Há muito a fazer. A nível dos transportes públicos, é verdade que agora temos passos gratuitos, por exemplo, até aos 23 anos, que é uma boa medida. É verdade que os passos são relativamente baratos, mesmo para os cidadãos em geral, independentemente da idade e de serem ou não estudantes, mas também é verdade que os transportes não são algo com que se possa contar na vida diária, porque os horários são algo caóticos, são um pouco Era esse tema que queria abordar. Muitas queixas de Exatamente. albacastrenses pelos horários. Para quem Exatamente. trabalha, como por exemplo, horários de noturnos, como por exemplo, tem dificuldade em ir ao autocarro. Tem. Até, repare, já percebi que aqui o município investiu um bocadinho em apps, não é? O que dá assim um ar de modernidade e de futuro. Há uma app, não é? Que da Mobicab, que com os horários dos transportes, etc., e que até é bastante útil, mas o problema é que não é a app, o problema é que não há transportes em número suficiente e não há uma previsibilidade. O que nós propomos aqui é uma previsibilidade, ou seja, que alguém que se desloque de um qualquer ponto da cidade, e estamos a falar da cidade de Castelo Branco, da freguesia de Castelo Branco, para o outro, saiba que no pior dos casos, de 30 em 30 minutos, tem um autocarro que a desloque de volta para o seu... Ou seja, mais horários, é isso? Exatamente. Mais horários. Mais horários. E mais autocarros também? Mais autocarros, nunca afastado de mais do que 30 minutos. Ou seja, se eu for ali e perder um autocarro, sei que no pior dos casos, espero 30 minutos e tenho outro. Isto não acontece neste momento. Portanto, os horários, não se percebe muito bem a lógica dos horários, há poucos serviços, há horários em que os serviços estão muito cheios. Eu sei que os meus filhos utilizam regularmente os transportes públicos e, portanto, até do testemunho deles, que há horários em que os autocarros estão completamente cheios e há horários em que não há autocarros, ou os que há têm um passageiro, porque não há uma lógica previsível. E também, não nos podemos esquecer das freguesias rurais, não é? Ainda vivemos um bocadinho naquela lógica da pessoa que sai de manhã da sua freguesia rural para ir à cidade tratar de um assunto e depois só pode voltar ao final do dia porque só há 2 ou 3 autocarros ao longo do dia. E nós queremos que, no pior dos casos também aqui, nenhum autocarro esteja afastado do outro em termos de horários nas freguesias rurais mais do que 120 minutos, portanto 2 horas. Portanto, no pior dos casos, uma pessoa que sai da sua aldeia, da sua freguesia rural e vem à cidade, sabe que no pior dos casos, passado 2 horas, tem um autocarro para voltar a Isto é casa. freguesia de concelho, como por exemplo, na freguesia de Castelo Branco, como por exemplo, aí está a falar. Alguém que vem de uma aldeia de freguesia de Castelo Branco tenha mais horários daqueles que já existem. Sim, estou a falar das freguesias rurais do concelho, portanto. Do concelho de Castelo Do Branco. concelho de Castelo Branco, não só das aldeias de freguesia de Castelo Branco, portanto. Ou seja, alguém que venha de Lourosa, alguém que venha de São Vicente da Beira, saiba que pelo menos de 2 em 2 horas tem um autocarro. Muito bem, vamos já passar para outro tópico, antes de passarmos também para os vídeos do povo que não se cala, ou que não se quer calar. Falar também da cultura e que o CDU defende uma cultura acessível, museus gratuitos e mais apoios a associações. Não será uma maior despesa também para a Câmara Municipal? Sim, relativamente à despesa, bem, obviamente que independentemente de desperdícios que se possam tentar colmatar no orçamento, nós entendemos que muitos municípios, e o de Castelo Branco é um deles, têm sido pouco exigentes relativamente ao Poder Central, e nomeadamente às transferências orçamentais e nomeadamente às transferências a que o Estado, o Poder Central, está obrigado no âmbito das transferências de competências. E falou aí na cultura, temos aqui um museu muito perto, o museu que já foi um museu nacional, regional, enfim, o Museu de Francisco Tavares Júnior, e que em 2015 passou para a tutela do município. Mas desde então há muitas queixas de que o museu tem estado ao abandono, de que há uma degradação das instalações, de que não há direção, de que há, enfim, problemas de acessibilidade. Aliás, na última quinta-feira tivemos a oportunidade de ter um debate, uma mesa redonda em torno desta temática dos museus, da rede de museus de Castelo Branco, e a conclusão é que, de facto, houve aqui uma transferência de uma competência, neste caso da competência da responsabilidade de gerir o museu, sem a devida transferência de verbas. E isto acontece em muitas áreas, acontece também na área da educação, já há muito tempo, não é? Em que há várias áreas
da educação, nomeadamente no que diz respeito aos assistentes operacionais, manutenção das escolas, etc., em que os municípios foram assumindo responsabilidade sem a correspondente transferência de verbas. Mas aqui... Isso é logo um ponto em que nós achamos que, quando se fala em dinheiro, então, mas isso será que o município tem ou não tem? Em primeiro lugar, é aí que deve exigir, é ir ao Poder Central exigir aquilo que lhe compete. Então aqui seria cultura para todos, sem haver custos adicionais, sabendo também que cada museu em Castelo Branco, em média, varia entre os 2, 3, 4 euros. Portanto, aqui seria que todos tenham acesso à cultura e à arte em Castelo Branco, sem ter que pagar. Sim, de facto, isto há visões diferentes disto, da questão da cultura e da questão do acesso, ou do simbolismo da entrada, não é? Do valor de uma entrada. Há quem defenda que, pronto, mas há aqui um património, há aqui um trabalho feito, portanto, deve-se pagar qualquer coisa. Nós entendemos que não. Entendemos que a cultura, tal como a saúde, é um direito. E, portanto, que não deve haver sequer uma barreira, não deve haver nenhum tipo de barreira económica, ainda que simbólica. E a simbólica, enfim, isto tem muito que se diga, porque, se calhar para mim, 2 ou 3 euros, para entrar no museu uma vez por mês, não é muito, ou de vez em quando, ou se calhar eu tenho capacidade financeira para ir com a minha família e visitar um museu por mês, mas se calhar para as pessoas que têm dificuldade em pagar as contas e a comida ao fim do mês, e as rendas cada vez mais caras, e as casas cada vez mais caras, esses 2 ou 3 euros são uma limitação. E, portanto, nós defendemos que não é por aí que as pessoas devem deixar de aceder aos espaços patrimoniais neste caso, à rede museológica, que nós defendemos que seja gratuito. E isto não tem nada a ver, era uma questão que me colocavam aqui há tempos, precisamente nesse debate, então, mas isso não é desvalorizar as profissões da cultura? Não, as profissões da cultura, os profissionais da cultura têm que ser valorizados por quem está no poder, não é, e têm que ser valorizados, obviamente, por quem acede, mas não com uma barreira económica. Quando vamos a um hospital, somos atendidos por um pessoal médico ou enfermeiro, nós, utentes, não temos menos respeito, ou menos consideração, ou menos por quem nos está a atender do que se tivéssemos que pagar 50 euros de taxas moderadoras. Portanto, não é por aí, não é pela gratuidade que se pede o respeito pelos profissionais. Agora, se quem está atrás, se quem está a gerir, neste caso, se o município não tiver respeito pelos profissionais da cultura, aí sim, obviamente. Aí o respeito vem de quem gera as carreiras, de quem paga os salários, etc. Muito bem, vamos já de seguida ver também a opinião de 2 albicastrenses que realmente falam de algo que os incomoda na cidade de Castelo Branco e voltamos já já. Hoje estamos à conversa com Susana Fernandes, que também é habitante de Castelo Branco, para falar um pouco sobre a cidade albicastrense. Já agora, Susana, o que é natural de Castelo Branco, nascida e criada? Sim, cresci numa aldeia próxima, mas vivi aqui muitos anos. Nos anos 90 a cidade até tinha muito mais vida que tem agora. A cidade está desertificada, não tem aqui nada atrativo no centro da cidade. Foi muito descaracterizada a cidade também, porque veio o projeto Polis e descaracterizou tudo. Tinha coisas lindíssimas, jardins super bem cuidados, que atraía mais pessoas, a cidade tinha mais vida. Os jardins eram muito mais bonitos, a parte histórica está muito esquecida, tem imensas ruas esburacadas, casas velhas, não tem nada que atraia o turismo, vai tudo para os fóruns e acho que fazia falta coisas que atraíssem pessoas para aqui, ter por exemplo comércio turístico, coisas características da cidade, como os bordados de Castelo Branco e outras coisas mais. Tem lojas que só atraem bebidas e álcool, que acho que também não é bom, porque já houve até há uns anos atrás alguma violência ali nos bares das docas. Retiraram muita relva e colocaram só pedra. A pedra não faz sombra, não tem árvores, acho que faz falta alguém que dê uma mudança na cidade. Já agora, estamos aqui à frente do Luciano Alves, Castelo Branco, mas para chegar aqui teve que ir de alguma forma. Veio a pé, de carro, transporte público. Eu para aqui vi da aldeia, vi de autocarro. E costuma vir sempre, de autocarro? Não, eu moro em Lisboa, vi aqui mais praticamente, vi ter com a minha mãe, mas já cá morei há uns anos atrás, agora é que me fui embora, porque também tem pouca
oferta de trabalho aqui. Também seria uma questão que eu queria colocar, portanto aqui a oferta, estudou cá em Castelo Branco, Sim, estudei. e depois foi-se embora para Lisboa. Sim, porque não tem muita oferta de trabalho aqui, não é? Já agora qual é que é a área? Eu tirei um curso na área da educação. Na ES, na altura? Não foi na ESA. Terei um curso técnico-profissional, porque o meu percurso escolar foi um pouco diferente. Ok, já agora também, sabendo que temos a saúde pública e privada, em Castelo Branco temos o Hospital Metropolitano, também se fala muito do hospital, da saúde privada em Castelo Branco, é a favor, é contra a construção de um hospital privado em Castelo Branco, faz sentido? Não sei, eu não estou muito a par daqui da parte da saúde em Castelo Branco, mas acho que também está assim um bocado em declínio. Acho que deviam dar mais valor ao hospital público, porque há pessoas que não têm acesso para chegar ao privado, não é? Ainda não foi construído, fala-se na construção do hospital privado, próximo do fórum, mas houve alguns atrasos e ainda não foi construído. Acha que faria falta, no seu caso, não tem em Lisboa, não tem tanta ligação, não tenho médico de família, digo-lhe já, Ainda está à espera. ainda tenho que vir aqui para ter médico de família, porque até em Lisboa é complicado, não é? A saúde, o Serviço Nacional de Saúde está muito mal em Portugal. E já, Então, eu acho que estão mais a optar para os privados, que é também para as pessoas terem mais despesas, não é? Há pessoas que não têm capacidade para ir para os hospitais privados. Falámos com a Susana, mesmo que viva em Lisboa, é natural de Castelo Branco, fala em vários tópicos: saúde pública, privada, casas de volutas, o centro histórico e o centro da cidade, de Pedras, do programa Polis. Houve aqui vários temas que já abordámos também, a questão da habitação pública, mas também aqui a questão da saúde pública e privada. Há aqui muitas mudanças, não é? Como é que a CDU pode, por exemplo, responder a esta albicastrense? Bem, a CDU, para nós, a saúde, tal como a cultura que falávamos há pouco, é um direito fundamental, e nós defendemos intransigentemente o Serviço Nacional de Saúde como solução para os problemas do acesso das pessoas à saúde. Portanto, não temos nada contra a abertura de clínicas privadas, etc., mas isso não pode ser uma estratégia nem do Poder Central, nem do Poder Local. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista que também tivemos em resultado do que aconteceu depois da Revolução de Abril, portanto, e em resultado da nossa Constituição de Abril, que é uma das mais democráticas do mundo, e, portanto, é um direito que conseguimos adquirir, lutar por ele e adquirir. Portanto, nós somos completamente e inequivocamente favoráveis ao SNS e não e somos completamente opostos a esta solução estas soluções mistas que no fundo visam a privatização da saúde. E nós achamos que a saúde é um direito e não um negócio e, portanto, aí somos intransigentes. Também falou na questão das casas de volutas, na zona histórica de Castelo Branco, sim, e as condições menos dignas para os habitantes. Claro. Eu aqui gostava de dar um exemplo de uma... Quando se fala em património, em turismo, em reabilitação, etc., como talvez saibam, a primeira cidade que levou o título de Património Mundial da Humanidade em Portugal foi Évora. Na altura era a Câmara APU, portanto, a APU que deu origem depois mais tarde à CDU, e fez ali um trabalho muito próximo com as populações, no sentido de encorajar, apoiar as populações que tinham, na altura, ainda menos do que agora, menos meios para conseguirem construir as suas pequenas casas, mas houve ali um trabalho não só de apoio financeiro e logístico, tal como eu referia, que é aquilo que nós propomos aqui no que diz respeito à reabilitação urbana, mas também de um trabalho conjunto de conhecimento do património na altura e hoje, no decorrer de todo esse trabalho que foi feito, em consequência desse trabalho que foi feito, a população de Évora é capaz de conhecer o seu património, de defender o seu património, de mostrar o seu património e de morar no centro histórico de Évora. Porque esta senhora referia muito bem, as pessoas têm que poder alugar e viver em habitações condignas. Como é que isso é possível? É possível através da reabilitação urbana, naturalmente, porque estas casas foram feitas em épocas onde as condições até de celebridade e as exigências em termos de condições mínimas de dignidade
enfim, criar uma rede de apoios para se poder reabilitar as casas. Por outro lado, nós não entendemos que o turismo seja uma prioridade enfim, como meio de desenvolvimento local. O turismo é uma forma, é uma maneira, é o saber receber quem nos vem visitar, não é? Mas não pode ser uma prioridade enquanto nós vemos o que está a acontecer em algumas grandes cidades da Europa, e nomeadamente em Lisboa, que é um caso trágico, em que não só o turismo, como depois a especulação dos fundos imobiliários, etc., têm vindo a tornar impossível viver-se em Lisboa, até por causa dos custos, etc. Então, o que nós não defendemos aqui para Castelo Branco e para o centro histórico em concreto é que haja, por um lado, um apoio à reabilitação dos imóveis e, por outro lado, que esses imóveis sejam licenciados para a habitação enfim, de quem queira viver em Castelo Branco, independentemente da origem, independentemente da quanto tempo está a viver em Castelo Branco. O que é que está a achar neste momento das campanhas? Se tem seguido, se não tem seguido de alguma maneira? Eu acho que para mim não vejo bem definido. Foi? Eu batalho no mesmo. Quando haver políticos que olhem mais para os pobres, então acredito. Agora Mas em Castelo Branco, o que é que gostaria que pudesse mudar? Para melhor? Eu tenho uma simpatia com o Leopoldo, que é ligado à família, a minha sobrinha, meu sobrinho. São pessoas que nos bem. Mas não há grana aqui, não dá lucro nenhum, não ajuda em nada. Mas gosta de Castelo Branco como está neste momento? Acha que pode melhorar em algum aspecto? Na saúde, na educação, na habitação? Mas você sabe que a saúde, a nível nacional, que é uma miséria. Estamos para que é que se mudam de governos? Atingir uma coisa, tornam as culpas ao passado, o culpado para o outro governo. É tudo só por culpa do outro. Ninguém quer ser responsável. E depois os senhores do banco. Eu não tenho partido nenhum. Sim. Sou anarca. Se formos a falar honesto, isso de origem monarca. De origem monarca. Mas, por exemplo, agora... Não digo mal dele, do Leopoldo. Há pouco até falavas... Até já, vou ser mais uma vez honesto. Gostava que ele ganhasse outra vez. Mais 4 anos. Sim, porquê? Os outros o que é que eles me dizem? Sabendo tão bem que representa, todos nós representamos uma faixa etária e neste momento já está numa certa faixa etária, para si, como tendo uma certa idade também, acha que, por exemplo, a nível de saúde, no seu caso, Castelo Branco está bem representado? Eu não tenho muito a dizer de nada, porque infelizmente tive um médico amigo, a qual eu lhe devo a minha vida. Em Castelo Branco? Cá, que é um amigo de família. Grande amigo. Mas costuma utilizar o SNS? É público ou costuma ir ao privado? Não, porque eu não tenho dinheiro para ser privado. Eu tenho uma reforma pequena, descontei 40 e tal anos e tenho uma reforma de 605 euros. O que é isso? O que é isso? Até não acha que eu não devo estar revoltado? Tem de estar. E digo uma coisa. Tem 40 e tal anos e está uma miséria. E costuma utilizar o transporte público em Castelo Branco, por exemplo, o autocarro? Olha, agora vai necessitar, sabe porquê? Aqui a senhora polícia, no cara já está mais, já vai comer carro ali ao pé do Flores, e é um amigo meu, que até é o Titor Ramon, liga-me, oi João, eu pego-me via a conduzir, Ramon, vou conduzir, só isto. Os gajos apanharam-me logo, deixaram-me logo. Costuma ir de carro, não utiliza transportes públicos. Uma carta. O autocarro agora, ou vai a pé? Que não tem necessidade, tenho, as minhas peias têm casa. Agora só me deu a carta ao fim de setembro. Mas faz-me falta, mesmo assim, que ainda hoje. A próxima já sabe, não pode mexer no telemóvel. Começando aqui talvez pela questão das reformas e da questão da saúde privada, que ele acaba por afirmar que não há dinheiro, as reformas são baixas e a saúde pública é o que safa ainda para quem tem, lá está, como este senhor, uma reforma mais baixa. Exatamente. E ele refere também outro aspecto muito importante, que é a questão dos lucros da banca. Não é? Exatamente. E quando muitas vezes nos vêm dizer, nomeadamente o Poder Central, que não há, os governos que temos tido, do PSD, CDS, do PS também, que não há dinheiro para as funções sociais do Estado, nomeadamente a saúde, a escola pública, a segurança, a justiça, os transportes, etc. Outras áreas em que é preciso haver muito mais investimento,
Depois nós olhamos para estas coisas, que são os tais 12 milhões de lucros que a banca tem por dia, também as transferências, enfim, dos dividendos dos grandes grupos económicos através das privatizações que entretanto foram feitas para outros países, enfim, a fuga de capitais para offshores, os perdões fiscais à banca. Então, de repente, estamos a falar de muitos milhões de euros. Agora, os tais 5% do PIB que o governo está disposto, a mando da NATO, para utilizar na guerra, na indústria da guerra. Portanto, de repente, há muito dinheiro e há muitos milhões, milhares de milhões de euros para coisas que, de certo, não têm nada a ver com aquilo que são as necessidades dos portugueses e algumas das quais este senhor aqui elencou. Ele falou em justiça social, falou nas baixas reformas, na baixa reforma que recebe, enfim, falou em como se sente injustiçado por ter sido multado, quando no fundo só estava a fazer a sua, enfim, a deslocar-se, pronto, foi apanhado ao telemóvel, foi uma multa. Obviamente nós não defendemos que a lei não seja cumprida, mas a lei às vezes e a justiça às vezes é muito dura, enfim, para os pequenos infratores, o senhor aqui ao telemóvel, exatamente, e muito branda, por exemplo, para com a banca. Ainda há aqui tempos houve um perdão de 200 e tal milhões de multas ao cartel da banca. Portanto, e isto, o senhor tem razão, há uma grande... é um país muito injusto em que os vários partidos que têm estado no governo têm, de facto, beneficiado muito poucos em detrimento da maioria da população. Mas depois ele mostra aqui uma simpatia, enfim, pelo PS e pelo candidato Leopoldo Rodrigues. E aqui há uma coisa que eu quero deixar clara: nós na CDU não personalizamos as batalhas eleitorais, né, as lutas políticas. Portanto, eu aqui referi o nome do Presidente da Câmara, como ele referiu, que é neste momento o Presidente da Câmara em exercício e é do PS. Mas de facto o PS tem estado, na maior parte dos momentos, ao lado destas políticas que prejudicam e que ele muito bem identifica. E nós, CDU, pelo contrário, temos estado sempre contra estas políticas de benefício à banca, por maiores salários, por maiores reformas, pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde, pelo reforço da escola pública, maior investimento nos transportes, maior investimento, enfim, na subida dos salários, acho que já referi, mas... e, portanto, há aqui uma diferença grande entre aquilo que nós defendemos, e há uma coisa que eu queria destacar, é que, ao contrário de outras forças políticas, e é outra das coisas que nos distingue, nós defendemos, o que defendemos aqui em Castelo Branco, o que defendemos a nível local, é exatamente o que defendemos a nível nacional, na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu, para as populações. Portanto, nós não temos uma cara nas autarquias junto das populações, no poder de proximidade, e outra no poder central, relativamente ao poder central. E o PS não pode dizer a mesma coisa. E como é que se pode aqui ajudar, por exemplo, alguém que é idoso? Lá está, há medidas que são a nível nacional, mas a nível local, como por exemplo ajudar os mais idosos, na questão do transporte, ter valores mais acessíveis. Que medidas é que a CDU, por exemplo, poderia implementar nesse sentido, para ajudar os mais idosos e que têm problemas financeiros, como o senhor disse, uma reforma mais baixa? Bem, logo à partida, relativamente aos transportes, nós defendemos um aumento, uma intensificação do número e da disponibilização de transportes públicos em autocarro, enfim, que são a rede de transportes públicos que temos no Concelho de Castelo Branco, de modo a que, de facto, a vida das pessoas se possa tornar mais confortável, mais fácil, para que mesmo com pessoas com mobilidade reduzida, e isso é outra das coisas que nós propomos, a eliminação de barreiras arquitetónicas nos transportes públicos, nos espaços públicos, em todos os espaços sob a fiscalização do município, que haja uma eliminação de barreiras arquitetónicas para que as pessoas possam deslocar e de facto não tenham essa necessidade de se deslocar em automóvel, gastarem gasolina, gastarem, enfim, todo o tipo de custos e pagarem multas também. E pagarem multas, não é? Portanto, nós defendemos uma rede de transportes públicos muito mais cerrada, muito mais intensa, também tendo em conta as necessidades ambientais, mais moderna, com outro tipo com energias alternativas como fonte, enfim, de alimentação, etc. Portanto, há aqui várias depois, obviamente, depois há medidas que dizem respeito ao Poder Central e essas estaremos cá também sempre ao lado das populações exigidas. Muito bem, agora sim, vamos novamente de volta à conversa. Bem de Economia e Emprego. A CDU fala em apoio
agricultura familiar, comércio local e promoção também de produtos endógenos. Como é que se pode fazer isso, para além daquilo que já é feito atualmente pelo município albicastrense? Bom, nós entendemos que, independentemente das responsabilidades do poder central, que são muitas, e são essas essencialmente que poderão resolver as questões económicas, as questões do emprego, as questões da agricultura, porque não esquecemos que foram, enfim, as políticas agrícolas e as políticas, enfim, de desincentivo à produção de vários governos que levaram à situação da agricultura atualmente. Mesmo assim, a Câmara pode, enfim, dar mais apoio à agricultura familiar, não quero em termos simbólicos, mas o simbolismo não é, ou seja, a realização de feiras e enfim, de eventos pontuais de promoção dos produtos não vão resolver as questões de fundo. E de qualquer maneira nós não entendemos que seja a autarquia que tenha que resolver as questões de fundo, mas a autarquia pode ajudar na criação, por exemplo, de circuitos enfim, de comercialização dos produtos. Uma das coisas que nós propomos é que o mercado municipal seja o principal centro comercial da cidade. Há bocado, numa das entrevistas que fez, havia uma senhora que referia o facto de as pessoas estarem sempre nos fóruns e etc. O Fórum Alegres de Castelo Branco, sim. Exatamente. E nós, de facto, entendemos que há uma lógica na urbanização, que não é exclusiva de Castelo Branco, uma lógica no desenvolvimento das cidades, que tem favorecido e facilitado a deslocação para grandes superfícies comerciais, em detrimento do pequeno comércio e nomeadamente neste caso do mercado municipal, que é um local que concentra muito daquilo que é pequeno comércio e pequena, enfim, e o escoamento da pequena agricultura, da agricultura familiar. E, portanto, nós defendemos que o mercado municipal deve ser, logo e como primeira medida, né, o principal espaço comercial da cidade. Portanto, as pessoas, quando pensam em ir a um espaço comercial, enfim, adquirir algum tipo de produto oriundo da agricultura, a primeira reação deve ser: vou ao mercado e não vou à cadeia A ou à cadeia B. Não é? Mas depois há uma série de barreiras que se colocam logo à partida. A questão da deslocação, a questão do espaço, de não ser confortável, a questão do estacionamento, etc. E as pessoas acabam sempre por optar por ir à grande superfície mais próxima. E, portanto, logo aí, portanto, o município pode criar, não só valorizar e melhorar o acesso e melhorar as condições de conforto, tanto para quem vai às compras como para quem quer vender, nomeadamente os pequenos agricultores, do mercado municipal, como depois criar outros pontos onde os produtos endógenos possam ser facilmente acedidos pela maioria da população. Outra das coisas que nós propomos é que nos próprios circuitos dos serviços municipais, nomeadamente nas cantinas municipais, os produtos sejam endógenos, portanto não haja, dentro do possível, recurso a produtos locais. Fora do concelho, portanto, se valoriza a produção local. E, portanto, há aqui uma série de passos que a Câmara pode dar, que o município pode dar nesse sentido. Independentemente disso, nós não somos enfim, ingênuos a ponto de pensar que é o município que pode resolver todos os problemas da agricultura e da produção local. Isso depois passa por uma política a nível nacional que o município tem, no entanto, a obrigação de exigir junto do Governo. Muito bem, antes de passarmos também para o último separador, lá a roleta russa, também falar aqui do emprego e do trabalho jovem, que há muitos jovens que acabam por estudar em Castelo Branco ou sair para outros locais maiores, como Lisboa ou Porto, e da mesma forma, mesmo o estudo em Castelo Branco, ou até mesmo dentro do distrito, falo aqui no Estado da Beira Interior, na UBI, acabam sempre por ir para fora. Como é que se pode fixar os jovens em Castelo Branco? Mais serviços, mais investimento, em primeiro lugar por parte do Poder Central, e aqui ao referir a questão do Poder Central não estou a querer enfim, retirar as responsabilidades do Poder Autárquico, porque o Poder Autárquico tem que ser também um poder de proximidade e a voz das populações junto do Poder Central. Há uma coisa que às vezes não é referida quando estamos aqui, enfim, porque nós, enfim, ou tanto em contexto de eleições legislativas, por exemplo, como em contexto de eleições autárquicas, que é a questão da regionalização, não é? Que é uma questão que a regionalização está prevista na Constituição e está parada, está congelada,
desde sempre, não é? Desde que foi definida como prioridade na Constituição, e que nós entendemos que é aqui um patamar intermédio que poderia resolver algumas das coisas, tanto a nível da participação das populações, como da criação de serviços, da criação de emprego, porque há coisas que se podem resolver, que não se conseguem resolver a nível local, mas que se conseguem resolver Como a por nível exemplo, nacional. como é que se pode fazer para fixar um jovem? Trabalho qualificado, como por exemplo, como é que se pode fixar esse mesmo jovem? Atraindo mais empresas, como é que se faz isso? Atrair empresas, mas a questão da atração de empresas não pode ser uma corrida, um namoro das grandes empresas a ver quem é que dá mais para ficar em Castelo Branco, explorando o mais possível. E nós aqui, a questão do emprego passa, em primeiro lugar, por maior investimento do Poder Central e do Poder Municipal, tanto quanto possível, mas sobretudo do Poder Central, porque mais serviços de saúde, mais serviços, mais escolas, mais recursos na área da saúde, mais transportes, portanto, a criação de serviços públicos faz com que, e o aumento dos salários, que são duas coisas que nós exigimos, tanto enquanto poder e enquanto no nosso trabalho nas autarquias, como sobretudo a nível central, são medidas que não só levam à criação de mais emprego direto, pela criação de serviços, trazem mais jovens e mais pessoas para os concelhos, porque uma das coisas que leva a que muitas vezes os jovens saiam dos concelhos e outros, os de fora, não se fixem, não equacionem sequer o deslocar-se ou instalar-se em determinados concelhos, é a ausência de serviços, a ausência de escola, a ausência de serviços de saúde e a ausência de serviços públicos de proximidade. Portanto, isso é logo uma das primeiras medidas que nós entendemos que é necessária para a fixação de jovens. E depois, a questão do aumento dos salários, obviamente, é algo que faz movimentar a economia e criar mais empresas vocacionadas, sobretudo, para o mercado interno. E é uma coisa que nós, CDU, defendemos, é a prioridade ao mercado interno, através do aumento dos salários, através de uma prioridade, enfim, de uma economia que tenha, enfim, quem cá vive, quem cá trabalha, como prioridade. E, portanto, o que muitas vezes os municípios fazem é aquilo que eu referia, portanto, esta corrida ao investimento, não é? Ao investimento, muitas vezes investimentos de pouca duração e muito intensivos, que criam emprego, enfim, durante um determinado período, e que depois desaparecem e que, enquanto estiveram, exploraram bem os trabalhadores de Castelo Branco com situações precárias e salários baixos. E não é esse tipo de economia e de futuro que nós defendemos. Nós defendemos uma economia baseada em bons salários, Mais serviços públicos, serviços públicos e no mercado interno. Muito bem, agora sim, vamos então para o nosso último separador, La Roleta Russa. La Roleta Russa. Ai, ai, caramba. Agora sim, estamos de volta com o último separador, La Roleta Russa. Vamos ver o que é que isto dá, não é? São 5 opções e 5 personalidades. Para quem não conhece, é mesmo muito simples, é o último separador deste podcast, também é o único, na verdade, portanto, realmente é muito fácil. Funciona da seguinte maneira, são 5 ações que o candidato também terá que escolher e 5 personalidades. Vou começar talvez pelo mais fácil, que são estas 5 personalidades. Quais são? Não podemos deixar de ser os 5 candidatos, sem contar com o Carlos Canhoto, Leopoldo Rodrigues, candidato pelo Partido Socialista, José Henriques, candidato pela Iniciativa Liberal, também Mário Camões, pela Coligação Esquerda Livre, Bloco Esquerda e Livre, e também João Ribeiro, do Partido Chega, e finalmente José Augusto Alves, pela Coligação Sempre por Todos, do PSD e também do CDS-PP. As ações são as seguintes, portanto, terá que depois relacionar cada candidato. A primeira será pôr o candidato como contacto de emergência no telemóvel, seja ele qual for. Tatuar a sigla do partido no tornozelo, portanto aqui não pode ser a CDU, como se fosse um logotipo da Nike, assim aqui a ocupar a perna toda, sem laser, durante 4 anos. Usar o nome do candidato como password em todas as contas online, por exemplo, poderia ser Leopoldo Rodrigues, @94, ou _. Ter de pôr uma moldura com a foto do candidato na sala de estar. Explicar às visitas. Olha, está aqui o José Augusto Alves, é
é meu vizinho. E também, finalmente, passar as férias de verão durante 4 anos com o candidato e à escolha dele. Agora, é corresponder a pessoa com a ação. Eu posso repetir novamente a ação, as personalidades, é como achar mais fácil. E tem que escolher algum? Exatamente, esse é o objetivo. Essa é que é a parte mais complicada. Não posso não escolher nenhum? Não, isso não cabe aqui. Tem que se escolher algum. Complicado. Ok, vamos a isso. Então se eu posso dizendo as ações Sim. e vai escolher, Sim, pode ser mais sim. fácil. Então, pôr o candidato como contacto de emergência no telemóvel. Imaginemos que está perdido no meio da floresta, vai ligar para quem, por exemplo? Quem é que seria, dos 5 candidatos, quem é que seria? Bem, eu não conheço suficientemente os 5 candidatos, não é? Mas, Praticamente falando. neste caso, talvez o Leopoldo Rodrigues, porque, enfim... Tem contactos, não é? Sim, pelo menos tem estado na prática à frente do município, espero que saiba como resolver uma emergência, pelo menos isso saiba resolver. Pelo menos a sua, não é? Sim. Seguindo também, tatuar a sigla do partido, seja ele qual for, por exemplo, tatuar a Chega no tornozelo, como se fosse um logotipo da Nike. Ou de partido qualquer, isso agora não é fácil. Esta é mais difícil. Enfim, aqui talvez enfim, eu tivesse que... Enfim, não é fácil. Não é fácil. Eu me ponho a pensar. Há partidos também da esquerda, se quiser escolher pela esquerda também tem um partido da esquerda. Não sei, talvez de facto pegasse num dos logotipos dos partidos que se dizem de esquerda, não é? O livre do Bloco de Esquerda, por exemplo. Ou até do PS. Do PS também, sendo de esquerda, sim. Mas talvez por exemplo, pegasse até nesta Constituição, na forma como o Bloco de Esquerda e o Livre se uniram, nesta coisa quase de amigos zangados que de repente se juntaram. Mas teria que acrescentar qualquer coisa, teria que acrescentar a esquerda a sério ou a esquerda livre só com a CDU. Não poderia ficar só então, logo. A esquerda livre foi em pequenino, só com a CDU, muito com a bem. CDU. Seguindo, usar o nome do candidato como password em todas as contas online, Facebook, o e-mail, a conta do banco, por exemplo, com Zé Henriques, o Leopoldo Rodrigues, não, o Leopoldo Rodrigues já foi. Bem, já alguém aqui brincou com o nome do candidato não aqui, mas já vi brincadeiras com o nome do candidato do Esquerda Livre, pelo facto de ser Camões, e pronto, Camões, independentemente de tudo, é um poeta português, muitas vezes erradamente associado a ideias conservadoras, a ideias reacionárias, e não é, portanto é um poeta de todos nós. E pronto, talvez fizesse aqui uma combinação com Camões, qualquer coisa. Agora, mas o problema é como já escolheu aqui a coligação, tem que ser outro. Sobra o José Henriques, José Augusto Alves e João Ribeiro do Chega. O primeiro e último nome como password em qualquer conta online. Sim, ou João Ribeiro, ou José Henriques, ou José Alves. Nomes todos bonitos, claro. Talvez José Henriques. José Henriques, como password. José Henriques _ 94, por exemplo. Sim, exatamente. Como nascimento ou não, porque depois era de descobrir. Era, exatamente, os Luís Pintos da vida. Exatamente. Continuando, também ter de pôr uma moldura com a foto do candidato na sala de estar e depois explicar às visitas. Está aqui, só sobra neste momento. Portanto, José Augusto Alves, João Ribeiro. Por exemplo, está aqui o João Ribeiro, que é mauzinho do segundo esquerdo. Ter que apresentar sempre às visitas aquela figura que está na sala, na moldura. Aí talvez conheça de facto o João Ribeiro e não o conhecendo pessoalmente. Não estava à espera. Não, mas... a moldura na sala de estar. Exatamente. E talvez pusesse ao lado uma cruz suástica ou algo para identificar, enfim, numa parte muito concreta da sala em que lembrasse aquilo que nós não podemos esquecer. Muito bem. Contra o qual temos sempre que lutar. Tem aqui uma mensagem simbólica para a moldura do João Ribeiro. Por negação, não por simpatia. Muito bem. Exatamente. E terminamos, pronto, agora não há outra hipótese, então passaria as férias de verão, durante os próximos 4 anos, com o candidato José Alves. Portanto, José Alves ele também teria que escolher. Nem que fosse para os Maciais uma semana, ir ao Café Central a beber um cafezinho todos os dias, por exemplo. Ok, acho que seria um diálogo complicado, porque... Ou decidir qualquer. Sim. Poderíamos passar férias, até porque há várias formas de passar férias em conjunto e algumas
algumas prevêem o necessário distanciamento se assim for o caso. Portanto, neste caso, enfim, eu não gosto nada de personalizar esta questão das eleições e do debate político, mas, enfim, gosto muito do debate, da democracia enquanto debate, gosto muito da democracia enquanto espaço de participação e gosto pouco da democracia enquanto espaço de promoção pessoal e de arrogâncias. E, portanto, isso leva-me a criar às vezes algumas barreiras com algum tipo de pessoas e entidades que tendem a assumir o poder local, ou aquilo que devia ser uma coisa democrática, como um espaço de promoção pessoal e de arrogância. Muito bem, e assim terminamos, mas ainda antes de falar, antes da mensagem final do candidato, falar de um facto aleatório, não sei se sabias, mas em 1871, durante a Comuna de Paris, assim titulada, considerada a primeira experiência prática de governo comunista, ou seja, os trabalhadores aboliram o exército regular e substituíram-no por cidadãos armados. Até decidiram que os salários dos representantes eleitos não podiam ser maiores do que os trabalhadores comum, basicamente nada de tachos dourados. Agora, antes de terminarmos, vamos deixar também aqui uma mensagem de 1 minuto para os eleitores do Carlos Canhoto. Bem, independentemente do caráter, enfim, bem disposto deste podcast, em que tive muito prazer em participar, eu queria deixar aqui aos eleitores de Castelo Branco esta mensagem. A CDU é uma força de confiança, é uma força que não trai os seus eleitores, é uma força cujos candidatos não se movem por interesses pessoais em busca do poder, e é uma força que tem provas dadas, tanto como poder autárquico, como oposição nas várias instâncias em que tem estado. Portanto, é uma força em que os cidadãos podem confiar, porque sabem que no dia seguinte os eleitos da CDU serão os seus representantes nos órgãos para os quais a CDU, os eleitores confiarem no seu voto. Muito bem, e assim terminamos. Também ainda antes de informar que este episódio está disponível aos sábados, às 21h30 na Rádio Urbana, 97.5 FM, 100.8 FM e radio-urbana.pt, e também agora no YouTube, e depois às 22 horas no Spotify. Atrás da câmara está Diogo Matias, portanto quem filma estes maravilhosos vídeos, e também quem é responsável por parte de algumas imagens nas redes sociais, Karina. Também lembrar que o Marcelo Vaz, mais uma vez, não pôde estar disponível, pois neste momento está na Síria, tem uma conta no OnlyFans a vender os seus pés e já encontrou a sua esposa. Portanto, aqui um abraço também especial para o Marcelo. Dizer também, já sabes, na próxima semana, à mesma hora de sempre, fica desse lado.